trazer uma palavra para os líderes, mas uma palavra para todos nós como igreja, para todos nós que estamos aí cultuando da nossa casa, prestando esse culto a Deus. E sem mais demora, eu quero hoje compartilhar com vocês sobre um tesouro inigualável. Nós estamos vivendo dias em que a preocupação é com a saúde, é com os bens que estão sendo perdidos, crises financeiras, preocupações diversas, medo e incerteza quanto ao amanhã. Mas hoje eu quero trazer uma palavra aqui falando para você que existe um tesouro inigualável. Existe um tesouro que ele vale muito mais do que qualquer outra coisa. E eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 13, do verso 44 até o verso 46. Esses 3 versos, ele apresenta 2 pequenas histórias que eu quero compartilhar conosco, com cada um de vocês que estão ao alcance da nossa voz. Mateus 13, 44 a 46, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Oremos. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, digno de toda adoração. Senhor, pedimos que nesta noite fale conosco, fale ao coração de cada um ouvinte. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance a necessidade de cada um, aonde quer que esteja, na distância em que estiver, que a Tua palavra, que é poderosa, possa gerar vida, possa levar paz, possa levar convicção e esperança ao coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, quero falar hoje sobre esse texto, e esse texto ele está incluído dentre os textos que Jesus, ao pregar sobre o reino de Deus, ele contou diversas parábolas, e essa é mais uma das parábolas que Jesus conta, que Jesus compartilha com os seus seguidores, falando a respeito do reino de Deus. E hoje eu quero unir essas 2 parábolas, que são bem similares, a parábola do tesouro no campo e a parábola da pérola inigualável. Nós vamos analisar primeiro o quadro geral dessas 2 parábolas, para nós descobrirmos algumas outras características do reino de Deus. Primeiramente, a parábola do tesouro no campo. O tesouro no campo sugere que o homem encontrou o tesouro, não o estava procurando, mas se deparou com ele acidentalmente. Podemos imaginá-lo um meieiro. O que vem a ser um meieiro? O meieiro, ele cultivava o campo de outra pessoa e lhe entregava metade de tudo o que colhia. Era um trabalho duro e muito cansativo. Dependia inteiramente das chuvas do dia certo para ter uma boa colheita. E isto nem sempre acontecia. Era muito frustrante fazer uma colheita minguada por falta da chuva. Agora está começando a preparação do campo para uma nova semeadura. A do ano passado só deu prejuízo. Ele tem sonhos que anela ver realizados, mas tem também muitas ansiedades, pois a conta do armazém está grande, e se esta nova safra não for boa, mal dará para pagar as contas. E assim ele vai vivendo penosamente. Esse campo é a área de labuta de todos nós. Todos nós, na nossa vida, temos a labuta diária.
temos as nossas lutas, os nossos enfrentamentos diários. Ele fala do nosso cotidiano de lutas, lutas que nós, enquanto população mundial, temos vivido de maneira assustadora, lutas que têm amedrontado muitos. E esse texto fala sobre essas lutas que todos nós travamos todos os dias, temos as expectativas para conquistarmos algo, para realizarmos algo, mas vem algo que, como uma flecha, e nos impede, marca a nossa vida, para os nossos sonhos, nos traz medos, ansiedades, alegrias se vão e também muitas frustrações. Agora voltemos à história do meieiro. Ele começa mais um dia de trabalho antes mesmo do sol nascer. Lá pelas 11 horas, um sol inclemente está lhe roubando as forças e ele se prepara para parar um pouco, para comer a sua marmita minguada e dar uma descansada na sombra de alguma árvore. Mas sem dar conta, o arado bate com força numa pedra bem grande, quebrando a sua pá. Ele fica muito irritado, pois irá perder umas 2 horas consertando o seu arado. Resolve almoçar primeiro, pois estava faminto e precisava também descansar um pouco. Quando volta para começar a mexer no arado, percebe que a batida foi tão forte que removeu a pedra de lugar. Ele então resolve se livrar daquela pedra, rolando-a para longe, mas quando faz, quase cai para trás, pois se depara com um enorme tesouro. Ele nem consegue acreditar, pensa estar sonhando. O seu contrato como meieiro estabelece que qualquer bem que vier a encontrar no campo será totalmente seu, a menos que o proprietário o encontre primeiro. Por isso ele retorna com a pedra para o seu lugar e procura esconder bem o tesouro. Sai dali correndo para a sua casa a fim de fazer uma avaliação de tudo que tem e descobre quão pouco tem. Então decide vender a mulher e os filhos no leilão de escravos. Naqueles dias o marido era dono da mulher e dos filhos, podendo até vendê-los como escravo. Ajuntando tudo, conseguiu a quantia suficiente para a compra daquele campo. Procurou o proprietário, que logo aceitou a oferta, pois aquele campo só lhe estava dando prejuízo. Cheio de regozijo, resgata a mulher e os filhos e volta para casa para uma nova vida de fartura e felicidade. Vejamos agora a parábola da pérola inigualável. Este segundo quadro nos mostra um outro tipo de personagem, não mais um trabalhador da terra, mas um comerciante de pérolas. Ele tem muita experiência nesse comércio, pois conhece pérolas de todo tipo, bem como aqueles que também militam no mesmo comércio. Mas ele tem algo a mais, pois conhece de perto os pescadores de pérola. Se tornou amigo deles e discutem longamente os defeitos e as virtudes de certas pérolas. Mas um velho pescador sempre lhe fala de uma pérola inigualável que ele só viu uma vez, mas que não conseguiu adquiri-la. Ele passa então a procurá-la de todas as maneiras, ele até adoece de tanto procurar por ela, até que um dia ele a encontra. Nenhuma outra se compara com ela. Ele procura saber seu preço, parece-lhe inatingível, mas com determinação ele começa a vender tudo o que tem, até mesmo a sua família. Finalmente, conseguiu a quantia estipulada e com regozijo na alma a adquiriu. Esses 2 quadros, essas 2 histórias, nos mostram o dia de todos nós. Diante desses 2 quadros bem demonstrativos, eu percebo que a vida de todo ser humano é bem semelhante. De todos nós, a nossa vida tem lutas, é repleta de lutas, de anseios. Nós ficamos ansiosos com medo do amanhã, medo do incerto, ansiedade.
expectativa, alguns tentam ser mais fortes do que outros, mas todos nós temos expectativas em relação à vida, em relação ao nosso trabalho, em relação às coisas que nós idealizamos. Estamos sempre cheios de expectativas de que vitórias venham. E elas vêm, mas muitas das vezes também vêm as frustrações. Muitas das vezes as frustrações vêm à nossa vida, muitas das vezes as frustrações cruzam o nosso caminho, pois todos estão buscando alguma coisa que talvez nem saiba do que se trata. Todo ser humano busca alguma coisa, todo ser humano busca preencher algo dentro de si. Portanto, eu quero aqui propor algo, eu quero dar uma resposta. Todos estamos empenhados em encontrar o grande tesouro de uma vida plena. Todos nós estamos à procura desse grande tesouro de uma vida plena, uma vida feliz, uma vida repleta de felicidade. E nessas duas parábolas nós descobrimos que esse tesouro possui 3 características. A primeira característica que esses tesouros têm é que o grande tesouro está oculto aos nossos olhos. Esse grande tesouro não é fácil de encontrar, ele está oculto aos nossos olhos. Ele não se encontra no olho da rua, não se encontra facilmente. E a expressão olho da rua é uma expressão bem interessante, é uma metonímia, porque substitui uma ideia por outra com a qual está relacionada. Na rua, há muitos olhos que observam o que se passa. Centro das atenções. As coisas espirituais, as coisas de Deus, esse grande tesouro, esse Jesus que nós falamos, não se encontra tão facilmente na rua. Ele não está vestido com uma capa de ouro, com um belo carro, você não vai encontrá-lo facilmente. Deus, ele faz muito pouca publicidade de si. Deus não está por aí fazendo uma publicidade do seu nome, do seu poderio, da sua soberania. Você não vai encontrar por aí. Ele não se manifesta de maneira visível e impressionante. Muitos de nós, muitas pessoas estão buscando um sinal, algo miraculoso, querem ver algo acontecendo de sobrenatural para que elas possam reconhecer esse Deus. Deus quer sempre estar conosco, somente na aventura da fé. O tempo todo Ele quer estar conosco, mas nessa aventura da fé e de permanecer na zona do incontrolável. Certa vez houve alguém que, como publicitário, se ofereceu para tornar o Senhor Jesus mais conhecido nas ruas, para que todos o vissem e o admirassem. Queria conseguir-lhe uma bandeira e condecorações, enfim, promover sua publicidade, porque ele percebeu que Deus estava muito fraco em fazer a sua publicidade. O sujeito que teve essa ideia chama-se Diabo. Realmente a sua sugestão de manifestar-se em público nas ruas era bastante sedutora. Os discípulos teriam se regozijado porque um pouco deste brilhantismo e desta visível glória teria atingido também a eles. E a gente pode encontrar muitos desses líderes aí, sensacionalistas, fazendo uma demonstração de poder, fazendo uma demonstração fictícia daquilo que Deus pode realizar, e fazem convites de milagres, de que coisas irão acontecer, de que eles acessam diretamente o trono celestial. Estão tentando tirar para si um pouquinho da glória que pertence somente a Deus. Deus não age da maneira que eu ou você quer, Ele age da maneira que Ele quer. Muitos chegam a dizer que muitos milagres têm relação com a sua própria vida de santidade e piedade. Ninguém mais ousaria desprezá-los como ministros de um Senhor tão poderoso. Nem João Batista, em sua masmorra, teria motivos para duvidar ser ele o Messias esperado, se ele tivesse aceitado as propostas do maligno sedutor. Pule daqui de cima
e dê ordens aos teus anjos para que te façam descer suavemente, e terás a glória de todos, e te seguirão docilmente, como ovelhas cativadas pelo teu sucesso. Essa foi a proposta de Satanás em uma das tentações, para que Jesus usasse o seu poder, usasse a sua glória. Não teria lugar para dúvidas. Se Cristo tivesse procurado a publicidade das ruas, não haveria dúvida, todos creriam, mas ele preferiu outro caminho. Ele entrou para a história da humanidade da forma mais inusitada possível, nascendo num coxo de vacas, numa estrebaria. Veio ao mundo pela porta mais escondida que se pode imaginar. Porque escolheu esse caminho quando teve a oportunidade de apoderar-se do poder e de tornar-se famoso pela publicidade. Jesus não quis que os homens fossem arrebatados pela cadência da marcha das 12 legiões de anjos, que bem poderia ter mobilizado quando estava sendo crucificado. Jesus não visava estas coisas em absoluto. Ele não quer um cristianismo global, das grandes massas. Ele nem aprova as orgias propagandistas da igreja. O que ele procura é um encontro pessoal com você. É um encontro no particular. Ele e você. Deus procura ter um encontro tete a tete entre ele e você. Um encontro sincero, onde se abra o coração e fale com verdade. Fale das suas dores, mas fale também das suas fraquezas. Fale dos seus pecados, fale do que você não consegue. Jesus, ele espera que cada um de nós vá até ele com simplicidade e não com arrogância. E em silêncio, ele deseja que a gente se achegue a ele. E ele apenas fita os olhos no nosso coração e vê se há algum caminho mau para que ele possa nos guiar pelo caminho eterno. A segunda característica é que o grande tesouro custa muito caro para ser adquirido. É o mesmo preço para todos. Tanto pobre quanto ricos podem adquirir esse tesouro. E ele exige uma coisa, ele exige tudo de nós. Deus, ele exige tudo de nós. Prestemos atenção na sua chamada dos discípulos para segui-lo. Quando nós olhamos Jesus chamando os seus discípulos, e eu quero ler aqui alguns versos que falam sobre esse chamado. Lá em Marcos, no capítulo Lucas 5:27, não Marcos. Lucas 5:27 diz o seguinte: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Mateus também vai escrever dizendo o seguinte, Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39, diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E Mateus 4:18, Jesus também, chamando os seus discípulos, diz o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Perceba que todos esses homens deixaram tudo o que eles tinham, deixaram os seus afazeres, deixaram as suas atividades e seguiram a Jesus. Quando nós olhamos também 2 casos
bem ilustrativos, que é o de Zaqueu, que nós vamos encontrar lá em Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu, ele diz que ele pagaria, se ele tivesse defraudado alguém, 4 vezes mais. Zaqueu estava disposto a abrir mão de parte do que ele tinha ou de tudo que ele tinha, porque ele havia ganhado um tesouro muito maior. Jesus Cristo, Filho de Deus, estava na sua casa e ele abriu mão dos seus bens, da sua riqueza, porque havia defraudado alguém, e se caso houvesse defraudado, ele não se importava em perder, porque ele tinha ganhado a Cristo. Mas um jovem rico, após ter sido convidado por Jesus a segui-lo, e Jesus pergunta para ele: tens guardado os mandamentos? E ele: sim, Senhor, tenho guardado desde a minha infância. E aí Jesus diz: falta-te uma coisa. E aí ele pergunta: o que, Senhor? E Jesus diz: vai, vende tudo quanto tu tens e segue-me. Muitas das vezes tem algo que está nos prendendo, tem algo que está nos impedindo de seguir a Cristo de verdade. Jesus, quando nos convida, ele nos convida a deixar tudo para segui-lo. Jeremias vai dizer o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ninguém encontra esse tesouro sem vender tudo para comprá-lo. Para obter esse tesouro, é preciso abrir mão de tudo. A terceira característica e última: a posse do grande tesouro produz uma alegria que não acaba jamais. A posse do grande tesouro produz uma alegria que não acaba jamais. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse é o último verso do texto que nós lemos. Ele vai, vende tudo quanto tem, transbordante de alegria. O grande tesouro não é uma vida sem preocupações. O grande tesouro não é uma vida sem dificuldades. O grande tesouro não é uma vida sem problemas financeiros. O grande tesouro não é uma vida cheia de segurança em todos os sentidos que você possa imaginar. O grande tesouro é uma pessoa. O grande tesouro tem um nome. Quando nós encontramos essa pessoa, nós encontramos vida, pois ele disse: eu sou a vida. Quando encontramos essa pessoa, nós encontramos a verdade, pois ele disse: eu sou a verdade. Quando encontramos essa pessoa, encontramos o caminho, pois ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante a expressão ninguém vem, porque Jesus está querendo dizer o seguinte: eu sou o caminho para mim mesmo. Ele é o caminho para ele mesmo. O caminho para Jesus é o próprio Jesus. O caminho para a vida é o próprio Jesus. O caminho para que se encontre a verdade é o próprio Jesus. Ele não é o meio para outros fins. Ele é o fim da busca. Jesus não é um meio para outros fins, ele é o fim da busca. Porque nele, em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. 2 Coríntios 6:10 vai dizer: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. 3 características que nós precisamos guardar para a nossa vida, que nós precisamos refletir a respeito dela. O que nós estamos buscando, em que direção nós estamos correndo, qual é o tesouro que nós estamos procurando.
Aonde que nós temos colocado a nossa esperança? E eu quero concluir fazendo duas perguntas para você que está aqui, a você que está ouvindo esta mensagem. Você já encontrou esse grande tesouro? Você já encontrou esse grande tesouro? Se você não encontrou esse grande tesouro, você pode encontrá-lo agora. Você pode, aí na sua casa, onde você está, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça uma oração, entregue a sua vida para Ele, entregue seu coração, entregue o seu tudo para Ele. Nós lemos aqui que é preciso buscar a Deus com todo o nosso coração. É preciso que você se entregue a Ele na integridade. Não pode ser apenas parcialmente, mas tem que ser integralmente. Se você ainda não teve um encontro com o grande tesouro essa noite, você pode encontrar. E você pode ter certeza, você viverá transbordante de alegria. Você viverá uma vida repleta de alegria. E a outra pergunta, você já vendeu tudo para adquiri-lo? Precisa abrir mão de alguma coisa? Precisa abrir mão de projetos, de sonhos, de ideais, de pessoas que talvez você esteja apegado ou apegada a um relacionamento, a um bem. O que é que está impedindo você de adquirir esse grande tesouro? Corra muito rápido, venda tudo, abra mão de tudo e vá ao encontro desse tesouro, porque esse tesouro é Jesus e Ele pode lhe dar transbordante alegria. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja, reunidos aqui e em casa, adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor. Senhor, se tem alguém nesta noite que entendeu essa mensagem e decidiu abrir mão de tudo para adquirir este tesouro, que o Teu Espírito Santo possa selar essa pessoa, que o Teu Espírito Santo possa marcar essa vida, e que esse coração seja repleto de alegria, transborde de alegria, porque a presença do Senhor nos leva a transbordar de alegria. Que o Teu Espírito Santo possa levar a alegria que o mundo não consegue explicar, que os prazeres não podem dar, que a riqueza não pode dar. Somente Jesus pode dar verdadeira alegria. Senhor, que o Senhor abençoe cada uma das pessoas nesse nosso Brasil e no mundo que estão nesse momento chorando um ente querido, porque perderam um ente querido, estão tristes, mas nós clamamos para que a sua paz, que excede o entendimento humano, possa encher o coração desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão que está ao alcance da nossa voz. Senhor, abençoe a Tua igreja aqui neste lugar. Que cada líder, que cada membro continue firme, continue olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Continue olhando para a Tua palavra e para as Tuas promessas, porque o Senhor não falha. O Senhor dirige a história. O Senhor está no controle das nossas vidas e nada foge ao Teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos e adoramos ao Senhor, porque a obra do Senhor será completada em nossas vidas, na Tua igreja, aonde o Teu povo estiver. O Teu reino estará estabelecido. Aonde o Teu povo estiver, no local onde estivermos, ali está o Seu reino. E o Seu reino está agindo e atuando no meio de nós e através de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar e glorificar o nome do nosso Deus.